Então, ficou alguma dúvida da última aula? Alguma questão sobre a lista? Já viram a lista 2? Ainda não. A lista 2 também não. Quanto à lista 1, eu tive alguns problemas para reproduzir, acho que 3 dos 4 resultados que foram pedidos lá na 2 do artigo, mas... Mas o que vocês acharam? Não, até onde eu vi me pareceu manipulação matemática, eu acho que não tinha nada de conceito, não, acho que foi, assim, foi só coisas que eu não vi, mas... Uhum. O que vocês acharam do artigo em geral? Algumas pessoas já falaram. Acharam difícil de entender ou interessante? Ou... Eu achei bem mais difícil de entender do que ler um livro, por exemplo. Mas, de modo geral, eu achei interessante, porque, de fato, parece que uma discussão baseada na discussão do campo elétrico mesmo, da distribuição de carga, para circuito, quando a gente aprende circuito, fica meio que de lado. Mas eu achei bem difícil de ler, sim. Ele não tem como. Artigos não são tão didáticos como os livros, né? Mas é de propósito para vocês irem se acostumando também. Enfim, muitos resultados mais avançados um pouco só estão assim nesse formato, né? Muito bem. O colega meu que dizia, né, que uma coisa que está no livro já está no mínimo da taxa de 10 anos, porque é o tempo até a negócio estabelecer o suficiente para entrar no livro, né, que tem uma audiência maior, e até o livro ser escrito e ser publicado e você ler, dá uns 10 anos aí. Muito bem. E muitas coisas muito mais antigas, né, claro. Muito bem. Então, vamos começar aqui nossa aula. Você vai sortear, professor? Oi? Se você vai sortear as questões. Tem que sortear as questões, bem lembrado. Podemos fazer agora. Então, vamos fazer isso rapidinho. Vamos lá. Então, na lista 1, tem que lembrar quantas questões são. Eu já esqueci de cabeça agora. Peraí. Quantas eram? Vocês sabem de cabeça? Cadê aqui? 5, né? Tudo bem. Então, vamos sortear. Eu, princípio, vou sortear 2 questões nessa lista. No princípio, não. Vou sortear 2 questões nessa lista. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, se não me engano, a sintaxe é assim. Ele não está valendo ainda não. Seria isso aqui, né? Deixa eu botar aqui 2 números. Então, eu sorteio 2 números assim, tá vendo? 2 números aleatórios entre 11 e 15, sorteei 2, né? Cada vez que eu rodo aqui, só que agora ele está podendo sortear o mesmo. Sortear o mesmo, vou ter que sortear de novo o outro. Então, agora eu teria que saber como é que sorteia. Vamos fazer uma coisa diferente. Então, tá bom. Acho que assim eu consigo evitar que ele sorteie. Deixa eu fazer algumas vezes aqui o teste. Acho que aqui eu estou sorteando. Não tem como. Perfeito. Então, assim, eu estou sorteando 2 exercícios que não podem ser o mesmo. Agora, para valer. Todos prontos? Alguém diz aí, vai. Vai. O 4 e o 2. 2 e o 4. Tá? Então, deixa eu anotar lá botar logo no Slack, antes que eu esqueça. Exercícios sorteados. Muito bem. Pronto. Com isso feito, a gente sai daqui e vamos para compartilhar a tela para começar a aula.
Muito bem. Deixa eu abrir o chat, que eu esqueci de abrir o chat. Caso alguém tenha alguma dúvida para me perguntar. Muito bem, pessoal. Então, na última aula, a gente estava começando a discutir ondas eletromagnéticas, né, em geral. Começamos fazendo ondas em qualquer meio, né, que se aplicam lá, enfim, a ondas mecânicas, inclusive. E falamos, em particular, de... Então, última aula. Nós falamos, em particular, de ondas eletromagnéticas no vácuo. Foi o tema da aula. Bem? Então, o que que eu quero lembrar aqui para você? Que a gente deduziu a partir das equações de Maxwell, né, o caso onde ρ igual a zero, J igual a zero, quais eram as equações, né, que a gente obtinha. A gente obtinha uma equação de onda tridimensional, claro, né, que tinha como caso particular ondas planas. Né? Uma solução particular eram ondas planas. Então, nós discutimos caso particular, ondas planas. Então, uma onda plana, né, é uma onda para a qual a superfície de fase constante é um plano, certo? Então, você tem basicamente que como se fosse, né, para um dado ponto, tem um plano onde a fase da onda é constante. Por exemplo, pode ser a crista da onda, o vale, em qualquer ponto, né? Então, como se, você tem como se fosse, se quiser desenhar assim, de maneira simbólica, né, vários... a onda ela se comporta, se for uma onda plana infinita, né, como se fosse vários planos, certo? Que se propagam numa certa direção. E a gente definiu o vetor k como sendo o vetor de propagação, tal que k chapéu dava a direção de propagação e k, a constante, era o número de onda. Tudo bem? E aí, o que a gente mostrou? A gente mostrou que as ondas eletromagnéticas, no caso particular, né, ondas planas, você tinha o quê? Que elas eram transversais, em fase, certo? E o campo elétrico e o magnético eram perpendiculares entre si. Né? Então, a gente mostrou que... deixa eu ver o que eu vou dizer. Que eu vou dizer, então, que E e B estavam em fase. Né? E a gente definiu, por exemplo, né, definindo um vetor de polarização, né? A gente escrevia que o E complexo, notação complexa, ele era uma amplitude complexa, né? E na I, K escalar R, uma onda plana, né? Generaliza o KZ. Né? K escalar R é constante num plano perpendicular a K chapéu, certo? Né? Menos ômega T na direção N, e que o campo B, notação complexa também, ele era perpendicular ao campo E, podia ser escrito de maneira mais compacta como 1 sobre a velocidade da luz, K chapéu, vetor complexo. Tudo bem? Então, você tem os campos E e B em fase e perpendiculares entre si. Certo? E ambos perpendiculares também à direção de propagação K chapéu, né? Porque são ondas transversais. Certo? Então, E escalar K igual a zero. Aqui, zero. Tudo bem? Ondas transversais.
tá bom? E passei um exercício do Griffiths lá, quer dizer, mencionei, mas tem um exercício do Griffiths, que você pode tratar, por exemplo, o caso de ondas que não são planas, tudo bem? É o caso particular de ondas, como é que se chama? Por exemplo, pode ser ondas esféricas, pode ter ou uma forma de onda arbitrária, tudo bem? E são só formas de onda simples. Alguma dúvida? Muito bem. Vou aqui um pouquinho, deixa eu só soltar aqui. Bom, que mais? Nós tratamos também, bom, é isso, né? Acho que é isso que eu queria dizer aqui. Vamos falar um pouco agora de energia e momento eletromagnética, se não tiver nenhuma pergunta mais sobre isso aqui. Alguma pergunta? Não. Então vamos seguir. Então, tá bom. Energia e momento. Então, a gente já discutiu no capítulo 8 qual é a forma geral da densidade de energia que você tem num campo eletromagnético. Então, energia por volume, U, ela é uma soma, né, de contribuição elétrica e magnética com a mesma cara, né? Tem um E0, E quadrado, mais 1 sobre μ0, B quadrado. A gente discutiu no último capítulo, né? Porque agora que você tem a noção de que um campo magnético variável gera um campo elétrico, você pode interpretar, entender o que significa energia no campo magnético, porque as forças magnéticas não realizam trabalho, certo? Mas para você gerar um campo magnético, você tem que variá-lo a partir de zero, e isso gera um campo elétrico, e esse campo elétrico gera trabalho, certo? Daí que vem a interpretação dessa contribuição sobre μ0 B quadrado. Tudo bem? E o vetor de Poynting, ele é o produto, né, cruzado de E com B, tudo bem? Então, o que acontece? Para onde que aponta o vetor de Poynting? Claramente, S é paralelo a K-chapéu, tudo bem? S está na direção de propagação, porque E e B são perpendiculares à direção de propagação, perpendiculares entre si, o produto vetorial vai dar na direção K-chapéu. Tudo bem? Então, a densidade de momento, né, que é momento, por unidade de área, por unidade de tempo, também você pode trabalhar, ele está relacionado às duas coisas, depende se tem ou não um fator de C. Né? Então, o G, né, você pode interpretar esse cara como? Né, esse cara você pode interpretar como a pressão de radiação da onda eletromagnética, certo? Porque, de novo, ele vai carregar quanto momento você está transferindo naquela direção, certo? E variação de momento no tempo é força, tudo bem? Então, vai estar associado a uma força. Né? E como é que você faz, então, essa associação? Bom, é só lembrar o quê? Que esse G, né, ele né, como é que ele vai ser? Então, aqui ele vai ser E vetor B, e o E e o B estão aqui atrás já, certo? Então, esse produto vetorial não tem nenhum seno ou cosseno, porque eles são perpendiculares, certo? O B tem 1 sobre C vezes o E, e a densidade de momento, a gente já viu lá atrás, ela é 1 sobre C, né, do S. Desculpa, 1 sobre C do S, não, perdão. Ela é 1 sobre C, o S já é 1 sobre μ0, vamos por parte. Então, o S aqui é 1 sobre μ0, é vetor B, certo?
E você pode escrever ele também, eu pulei essa parte aqui, mas como? Pega o E, o B e substitui lá atrás que a gente botou, certo? Então, no caso de uma onda, deixa eu escrever aqui embaixo. Eu vou pular. Vamos abrir esse S. 1 sobre μ0. E o E e o B, né, podem ser escritos como senos e cossenos, né? Eu estou pegando uma onda cossenoidal, se eu pego a parte real dessa onda aqui, isso aqui vai ser cosseno de K escalar R menos ômega-t, tudo bem? E vou ter o E0 complexo aqui na frente. Quando eu pegar isso com o B, eu vou ter 2 vezes o E0 complexo e 1 sobre C também multiplicando. Tudo bem? Então, esse cara aqui vai ser 1 sobre C, E0 quadrado, cosseno ao quadrado de K escalar R. Desculpa, K escalar R não é R chapéu, não, é R vetor. Quer ver se não. Menos ômega-t. Aqui está certo, R vetor. E aí, como aqui é um E0 complexo, em princípio ele tem uma fase. Eu não estou muito preocupado com a fase, mas aqui vai ter uma fase, né, devido ao fato de ser complexo. Essa fase não é relevante para o que eu quero discutir. E isso tudo andando na direção K chapéu. Tudo bem? Agora, o C, lembra lá atrás que a gente viu que é o velocidade da luz? Certo? Ela é 1 sobre raiz de μ0 ε0, onde C quadrado é 1 sobre μ0 ε0. Então, esse 1 sobre μ0 pode ser escrito como ε0 C quadrado, se você quiser também. Tá? Vou só escrever esse cara aqui. E você pode escrever, então, esse cara como... Pega esse 1 sobre 0, ε0 C quadrado. C quadrado com C corta, C é 0 quadrado, cosseno ao quadrado de K escalar R menos ômega-t mais delta direção K chapéu. Tudo bem? Então, esse vetor de Poynting, né, ele é o quê? Ele é C, que está aqui. Quem é esse ε0 é 0? Ele é exatamente a densidade de energia do campo elétrico. Tudo bem? E o que acontece? Esse 1 sobre b quadrado que está aqui, quanto que vale 1 sobre b quadrado? Note que esse cara aqui pode ser escrito assim, olha. O b quadrado, ele vai ser o E quadrado, certo? Com 1 sobre C quadrado. Só que 1 sobre C quadrado é μ0 ε0. Então, esse cara aqui vai dar o mesmo ε0 E quadrado. Olha que coisa. Então, esse cara vai dar ε0 E quadrado. Porque este termo da direita é igual ao da esquerda. Ou seja, numa onda eletromagnética, a densidade de energia na componente magnética é igual à densidade de energia na componente elétrica. E as duas se somam e cortam esse meio aqui. Então, isso é um resultado muito interessante. Olha, eu tenho a mesma densidade de energia em ambos, certo? Em ambos os campos, certo? Então, deixa eu fazer uma observação aqui antes de continuar. Deixa eu anotar isso aqui. Né? Observação. A densidade de energia elétrica é igual à densidade de energia magnética, uma onda eletromagnética, que é igual a meio de U em uma onda eletromagnética. A gente estava discutindo lá atrás, no capítulo 7, algumas vezes no curso, né, como em muitos casos, a componente magnética ela é muito menor do que a componente elétrica. Por exemplo, né, você estava lá discutindo lei de Ohm, a gente desprezou a força magnética, né, na corrente, a gente só calculou a força elétrica, você deve lembrar, né, na lei de Lorentz. Né? E o argumento é que a força magnética ela só costuma ser relevante em casos onde velocidades são velocidades relativísticas. Mas uma onda magnética é, por definição, né, o suprassumo de velocidade relativística, ela é exatamente a velocidade da luz. E ali a densidade de energia se igualam. Claro que você tem, né, condições onde o campo magnético você pode conspirar para ele ficar muito, muito maior, por exemplo, no ímã, né, como a gente discutiu no curso do passado, onde aí sim, você está bom, você tem uma sobreposição de várias contribuições que acabam tornando, né, um ímã um objeto majoritariamente magnético, não elétrico, tudo bem. Né? Mas em muitos casos de circuitos tradicionais que a gente vê, a parte magnética é expressiva. A gente também discutiu isso, né? Por que no microcomputador de vocês
praticamente não tem nenhum solenoide, mas está cheio de capacitor e resistor, porque, de novo, um solenoide para gerar um campo magnético de intensidade relevante costuma ser um objeto muito maior do que um capacitor. Tem que ser uma escala muito menos microscópica. Muito bem. Fechando esses parênteses todos. Então, tem essa contribuição é igual. Então, significa que esse termo que eu calculei aqui em cima, que é ε0c, ε0c é zero, esse c é zero quadrado, desculpa, esse ε0 é zero quadrado, nada mais é que o u. Então, esse cara aqui fica sendo cu, certo? E aí, a densidade de energia já está aqui, né? Porque esse E0 cosseno ao quadrado é o E quadrado. Então, esse aqui é CU na direção K-chapéu. Obviamente, né, é o que está escrito no Griffiths. Eu vou escrever, né, um pouco mais elegantemente, assim. Tudo bem? E aí, densidade de energia, velocidade da luz. Então, você vê que o vetor de point está diretamente associado à densidade de energia do campo, né? A diferença está só num termo de velocidade da luz. Tudo bem? O que acontece? Muito bem, então isso está me dizendo o seguinte, que o vetor de ponte ele é oscilatório, certo? Então a densidade de energia do campo, ela se propaga na direção da onda, mas ela não se propaga, digamos assim, com um fluxo de velocidade constante, o fluxo não é constante, ele é oscilatório com cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado está entre 0 e 1. Então o fluxo ora está correndo na direção K, ora ele para. Ora corre de novo na direção K e para. Então ele fica andando e parando. Tudo bem? Ele vai e vai parando, né, na direção K. Como, em geral, a luz, a gente está interessado em luz onde a frequência da luz é muito alta, né? Luz visível da ordem de 10 a 14, 10 a 15 Hz. Né? Então, frequência é tão alta que a gente, em geral, está interessado não no fluxo instantâneo de energia, mas no fluxo já em uma escala de tempo, mesmo que seja curta, e mesmo que seja microsegundo, nanosegundo, que já envolve uma grande quantidade de períodos da onda. Então, em geral, nós estamos interessados no valor médio desse fluxo de energia, que ele é fundamentalmente oscilatório. Certo? Então, em geral, então deixa eu fechar essa observação aqui. Estamos interessados não no S ou no U, mas na média temporal. E aí, a média temporal vai envolver, na prática, fazer média temporal de funções, o tempo só está no cosseno ao quadrado, média de tempo de cosseno ao quadrado. Vocês devem conhecer essa propriedade, mas a média em um período de cosseno ao quadrado é meio. Certo? Isso enfim, no Griffiths ele dá umas discussõezinhas de como deriva isso de maneira heurística, ou fazendo a conta, mas a média de cosseno ao quadrado é meio. Então, lembrando aqui, de novo, no nosso lembrete aqui, que média de cosseno ao quadrado de x no período é meio, também a média de seno ao quadrado. Significa que quando você fizer a média, esses cossenos ao quadrado todos vão virar meio. Tá? Então, a gente conclui que a média de U temporal, ela é 1 meio de ε0 E quadrado, e a média temporal de S é a mesma coisa multiplicando por C. 1 meio C ε0 E quadrado. Tudo bem? Só que aqui tem um vetor, está na direção K-chapéu. Tá? E a média da densidade de momento, G, ela é simplesmente 1 meio, né, 1 sobre C quadrado da média de S, né, como foi discutido no passado. Então, isso aqui é 1 sobre C quadrado, média de S, que é 1 sobre 2C, ε0, quadrado, em direção ao caixa.
Então, isso vai me dar, né, qual é o momento médio sendo transferido naquela direção por unidade de tempo, do qual eu posso agora calcular, então, pressão, força, né, associado. Tá bom? A média sobre muitos períodos de S, a gente costuma chamar de intensidade. Então, a potência média por unidade de área de intensidade. Então, a intensidade, ela é simplesmente definida como a média de S, ela é um escalar, por definição, a média do S, aqui já é o módulo do S, então ele basicamente já isso aqui que está aqui atrás, 1 sobre 1 meio de C Y0 quadrado. É zero quadrado, perdão, né? É zero. Aqui é zero, eu perdi um zero. É zero, porque a parte de cosseno já fiz uma média, já foi embora. Tudo bem? Intensidade é dada por isso, e pressão vai ser pressão P, ela é, então, 1 sobre área, variação do momento por unidade de tempo, perdão, aqui é o módulo, né, caso, né, que já lá. Então, este cara vai ser basicamente a definição de o quê? É o que está escrito aqui atrás, certo? 1 sobre 2C, ε0 é quadrado, certo? Só que, o que eu queria dizer? O G é densidade de momento, certo? Então, se eu pego agora P, qual a diferença? O B é integrado, né, é o momento que está sendo transferido, né, numa certa área. Então, isso aqui seria o momento inteiro, só que o momento inteiro seria momento vezes o densidade de momento vezes o volume, só que aqui é 1 sobre área para fazer a pressão. Então, sobra uma unidade de comprimento aqui. Vai se dar uma unidade de comprimento sobre T, que é uma unidade de velocidade. Então, vai ser este termo aqui vezes C. Então, isso aqui vai ser nada mais nada menos que 1 meio de ε0 zero quadrado. Tudo bem? Que é intensidade sobre o estado da luz. Tá? Isso aqui é o que a gente define como pressão de radiação. Vocês já devem ter visto, com certeza. Então, você vai ligando os conceitos, né? Pressão de radiação já foi visto, você pode associar isso, nada mais do que associado à densidade de momento carregado pela onda eletromagnética, certo? Uma média em um número grande de períodos. Deixa eu fazer uma observação aqui. Só para completar, é que você também, né, claro, na mecânica quântica, você vai associar isso ao momento do fóton, certo? Mas eu quero deixar bem claro que existe uma relação não trivial, que a gente não vai discutir no curso aqui muito, né? É bom para você discutir no curso de mecânica quântica, entre caso clássico, o caso não é o nome, né? Entre, vou botar só a teoria, né? A abordagem, né? Então, no clássico aqui, né, o que você tem no caso clássico? Né? Luz, no caso, na abordagem clássica, desculpa que eu estou escrevendo rápido, está sendo horrível a letra. Ela é o quê? Uma onda eletromagnética, você descreve frequentemente por ondas planas, né?
Porque, de novo, lembra, pega a luz do Sol. Você pode claramente discutir a luz do Sol com uma onda esférica, faz todo sentido. Mas quando você tem um detector aqui na Terra, pegando, né, uma célula fotovoltaica que vai converter a luz do Sol em energia, aquilo ali vai estar pegando uma pedaço dessa onda esférica do Sol tão pequeno que é aproximadamente plano, certo? Então, você vai descrever tudo como onda plana e vai ter uma descrição muito, muito correta. A não ser que você esteja querendo discutir a energia que o Sol está perdendo se ele estiver estudando física estelar. Aí não é tão fácil. Enquanto no caso quântico, você tem o fóton. Né? E o fóton está mais associado a um pacote de onda. Certo? Não uma onda plana de extensão infinita. Só que na mecânica quântica tem os problemas, né? A localização de um objeto, mecânica quântica está sujeito ao princípio de incerteza de Heisenberg. E eu não quero entrar nessa seara, tudo bem? Mas deixo bem claro essa distinção aqui. Vocês estão muito quietos, alguma dúvida? Por enquanto, não. Tudo bem. Bom, o que mais eu queria falar aqui? Deixa eu ver. Vamos então para a próxima sessão, eu acho, que não tem muito mais o que falar. No livro, vocês vão ver, tem uma discussão rápida sobre condições de contorno, mas eu vou deixar mais para adiante, essa discussão longa. Então, vamos prosseguir. Tá bom, vamos para a sessão 9.3. Então, onda eletromagnética na matéria. Né? Vamos sair do vácuo um pouquinho, mas ainda assim, a gente vai fazer uma aproximação, estamos indo em aproximações sucessivas. Né? Agora, nós vamos fazer a aproximação de que estamos na matéria, mas em regiões onde não há nenhuma corrente livre, nem cargas livres. Ou seja, vou só estar preocupado com correntes e cargas ligadas. Então aqui essa seção é meios lineares. E sem ρf ou JF. Sem nenhuma carga livre ou corrente livre. Ou seja, não estou tratando de condutores, onde claramente você vai naturalmente ter correntes e cargas, principalmente correntes, né? Com facilidade. Estou pensando só em meios elétricos, que tem cargas ligadas e vai ter correntes ligadas também. Então, o que muda nas equações de Maxwell? Nesse caso, frente ao que a gente tinha estudado antes. Não muda tanta coisa, mas agora, em vez de div de E igual a zero, é o campo de deslocamento, que é o mais adequado, né? O mais simples para você escrever. Né? Temos div de B igual a zero também, certo? Por quê? Esse div de E igual a zero direto está ligado ao fato de que a gente está supondo que não há corrente livre. Tá? E o hot, a gente escreve por hot de E. Né? O hot de E continua sendo menos dBdt, isso não mudou. E o hot de H, né? Ele é a derivada do corrente de deslocamento. Tudo bem? Final do capítulo 7, isso aqui. Tá? Onde eu estou, de novo, supondo que o meio é linear. E, portanto, eu estou supondo que epsilon d, desculpa, ao contrário. Que d é epsilon e que h é 1 sobre μ b. Né? E aí, muito bem, então, até aqui, tá bom. E o que acontece? Tudo bem? Bom, agora eu substituo aqui em cima para ver o que acontece. Aí eu tenho que fazer uma hipótese adicional,
de que não só eu estou em meios lineares, mas eu vou supor que os meios são homogêneos. Então, para meios homogêneos, temos. E antes de eu escrever o que a gente tem, por que eu vou fazer essa hipótese de meio homogêneo? Quem me responde? Olhando para a equação acima, por que eu preciso fazer essa hipótese? Se eu só jogo essas expressões de H e D aqui nessas expressões, qual a complicação que eu posso ter? Não é, pessoal? Se o epsilon ou o mi não forem constantes, né? Você vai ter um termo a mais quando você for calcular. Exato, Carol. Então, se eu tiver um meio não homogêneo, né, em geral, você vai ter o quê? Vai ter que ter uma derivada desse epsilon e uma derivada desse mi. Né? Nesse rotacional aqui vai aparecer um hot, né, de B, mas vai aparecer um termo com a derivada de mi, e vai aparecer aqui no div de D um termo que vai depender do gradiente de epsilon. Tudo bem? Então, tem até uma questão na lista 2 que envolve exatamente vocês explorarem essa não homogeneidade de um meio. Tá? Mas voltando aqui para o meio homogêneo, eu simplifico a minha vida, porque agora eu só tenho que trabalhar com essas equações aqui. Então, div de D vai virar, de novo, div de E igual a zero, porque o epsilon pula fora da derivada, eu posso jogar fora. O div de B, claro, não muda. E agora o hot de E, claro, também não muda. Essa equação não tinha meios lineares. E agora o hot de H, o que acontece? Eu tenho que fazer... isso aqui vai virar hot de B, só que o H vai ter, então, 1 sobre mi. Jogo para o outro lado, isso aqui vai dar mi. E ali eu tinha d rom d dt, o d tem um epsilon e, o epsilon fora, então isso aqui vai ser epsilon, d rom e, d rom t. Então, nessa aproximação de meio linear homogêneo, eu tenho essas equações aqui. Se você olhar, o que mudou, então, frente ao vácuo? Praticamente nada. Só, né, essa continua igual, essa continua igual, essa continua igual, e esta aqui só mudou porque agora, em vez de mi zero, epsilon zero, eu tenho mi epsilon. Tudo bem? Então, né, é análogo ao caso no vácuo, fazendo mi zero indo em mi, epsilon zero indo em epsilon. O que conclui que a velocidade de propagação dessa onda vai ser 1 sobre raiz de mi epsilon. Tá? E como epsilon e mi, né, são tradicionalmente maiores que 1, maiores que epsilon zero, mi zero, isso aqui a gente gosta de definir isso aqui como, define como C sobre N, onde esse N não tem nada a ver com o vetor de polarização, esse N então claramente esse N é só uma raiz de epsilon mi sobre epsilon zero mi zero, que é maior que 1, e esse cara a gente chama de índice de refração, certo? E em muitos casos, esse aqui vai ser aproximadamente, porque na maioria dos meios, mi e mi zero são parecidos, são poucos os meios que você tem meios magnéticos. Então, isso aqui costuma ser simplesmente o epsilon R, em muitos casos, tá? Na maioria dos casos. E esse índice N, esse N é simplesmente o índice. Ups, que índice não, né? Índice de refração do meio. Tá? Então aqui estamos fazendo a ponte agora com a ótica, né? Não é de surpreender, quando estamos falando de onda eletromagnética, começa a aparecer ponte com a ótica. Tudo bem?
Antes de eu seguir adiante, então olha o que aconteceu aqui. Eu troquei um vácuo por um meio linear homogêneo, as ondas continuam satisfazendo a mesma equação de onda, certo? Se propagam de maneira totalmente igual, vão ser perpendiculares, perpendicular é a direção de propagação, só vai mudar, por exemplo, a velocidade de propagação vai ser agora menor. Isso é matematicamente trivial, certo? Eu troquei ε0 μ0 por εmi. Mas do ponto de vista físico, isso é altamente não trivial. E é isso que está por trás, por exemplo, do fenômeno de transparência de um material. Quando você tem um vidro, você fala que o vidro é transparente, você vê através, no fundo, é porque aquele vidro não está fazendo nada demais com a sua onda magnética, a não ser mudar a velocidade dela naquele meio. Né? Isso também não é trivial, porque isso está acontecendo internamente. O que está acontecendo lá dentro, na microfísica? Chega uma onda com uma certa velocidade, que é a velocidade da luz. Entra naquele meio. Começa a polarizar moléculas, ou seja, você começa a afastar, né, elétrons dos prótons, certo? Começa a gerar correntes, né, internas no material. Esses dipolos elétricos geram novos campos de polarização. Aquelas correntes magnéticas geram também novos campos magnéticos. Esses campos de polarização e magnetização se sobrepõem à onda eletromagnética de tal maneira que continua uma onda igualzinha, só com outra velocidade. Então, não é fácil você visualizar como é que isso pode estar acontecendo na microfísica. Tudo bem? Mas ocorre. Dúvidas? Tá? Vou fazer algumas observações aqui. Então, resultados anteriores são quase iguais. Por exemplo, eu estou dizendo que agora S, em vez de ser 1 sobre μ0 é vetor B, 1 sobre μ é vetor B. Tá? E que a intensidade da onda, que a gente acabou de derivar ali atrás, como sendo 1 meio de C ε0 é quadrado, é a mesma coisa agora, só fazendo 1 meio de C, vai continuar, de epsilon, V, onde era ε0 é epsilon, onde era C é V agora, né? É 0 quadrado. Você pode escrever isso em termos de μ, se você preferir também. Tudo bem? E assim por diante. Tá? E outra coisa é que, em geral, N vai ser maior que 1, de tal modo que V é menor que C, ou seja, no meio material, a velocidade da onda é menor que a velocidade da luz. Mas existem contra-exemplos. Então, você pode ter velocidade maior que a velocidade da luz, né? Mas isso é só uma expressão bombasticamente... bombástica, mas não é... Enfim, o que está dizendo é só que, no meio material, a luz pode se propagar mais rápido do que ela se propagaria no vácuo. Isso pode ocorrer. Tá? E aí isso produz um fenômeno importante. Alguém sabe o que acontece quando você tem um material onde a velocidade vai mais rápido que a velocidade da luz? A velocidade da onda vai mais rápido que a velocidade da luz no vácuo? Perdão, deixa eu ver bem isso. Alguém arrisca? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar desse fenômeno? Isso aqui acontece um fenômeno chamado radiação Cherenkov. Quando você tem uma situação onde naquele meio a luz vai mais rápido do que ela iria no vácuo, isso gera um cone de radiação que tem alguma certa analogia com um cone sônico quando você vai mais rápido que a velocidade do som, sendo um cone de mar.
que acontece no avião, que vai mais rápido na velocidade do som. Então, existe radiação Cherenkov, que é o análogo desse caso. Tudo bem? Então, deixo para vocês aí, quiserem dar uma pesquisada mais a fundo. Tudo bem? O que eu queria falar mais aqui? Sim. Então, vocês podem estar achando... podem estar, algumas pessoas podem, outras não, estarem preocupadas com esse caso, né? Você está com V maior que C. Mas eu quero já chamar a atenção, uma coisa que vai ficar... Ainda nesse capítulo vai discutir um pouco. Para ondas, existem diferentes definições de velocidade. As mais comuns são velocidade de fase e velocidade de grupo. Em geral, velocidade de grupo está, em geral, associado com propagação de energia. E, em geral, você tem velocidade de grupo menor que a velocidade do que C. Mas a velocidade de fase pode facilmente ser maior do que a velocidade da luz. Então, para a velocidade de fase, você pode facilmente ser maior que a velocidade da luz, tá? A gente pode discutir isso, não depende agora de você ter um meio material, como está acontecendo aqui, de índice de refração menor que 1. É simplesmente uma definição do que você está tratando, velocidade, que ela não carrega informação física e pode tender, inclusive, a infinito. Tá? A gente pode discutir isso mais adiante. Não sei se você já viram esse exemplo, a gente vai, enfim, ainda nesse capítulo vai voltar essa questão. Mas eu estou chamando a atenção para você que quando você está falando de luz, onda em geral, mas na onda de luz, quando se fala de velocidade dessa onda, você tem que entender o que você está querendo definir como velocidade dessa onda, tudo bem? E, em geral, as duas mais usadas são fase e grupo, mas existem até outras. Vocês já ouviram falar esse conceito, essa discussão alguma vez? Já sim. Professor, nesses casos que a velocidade é maior que a luz no meio, acontece microscopicamente a mesma coisa? Sim, você está, no fundo, polarizando as moléculas e gerando correntes ligadas e cargas ligadas. Essa é a sua pergunta? Sim. Acho que sim. Eu não sei agora, essa pergunta talvez mais interessante, se você faz isso em meios lineares também, que é uma outra questão, certo? No fundo é polarização. Agora, se você consegue fazer na prática isso em meios lineares, eu não sei dizer agora no momento. Tá? Mas você sabe que meios lineares são um caso particular. Tudo bem? Mas talvez eu tenho que pensar para responder. Tem que pesquisar, na verdade, para responder. Não é pensar. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Bom, vocês podem aí perguntar ainda, mas eu já vou passando para falar de reflexão e transmissão. Né? De novo, vamos agora elaborar muito além, né, do que seria, no caso análogo, uma corda, né? Quando muda de meio. Agora eu quero saber de reflexão e transmissão, quando você passa de um meio para outro. E a gente vai começar, no primeiro caso, fazendo incidência normal. Ou seja, uma onda que entra perpendicular à interface. Depois, em seguida, a gente vai falar do caso chamado de incidência oblíqua, que, é claro, é um caso mais geral, mas a matemática o algebrismo fica mais pesado um pouco. Então, é bom pegar esse caso mais simples para já deixar os conceitos arraigados, antes de entrar no caso mais complicado. Tá bom?
E aí eu vou fazer que a direção da onda K-chapéu seja igual a Z-chapéu. Vou escolher meu sistema de coordenadas, né, dessa maneira. De modo que eu vou ter uma interface, então, no plano XY. Que você pode também definir ela em Z igual a zero, se você é por conveniência. Tá? Tudo isso aqui que eu falei é sem perda de generalidade. Então, vamos desenhar aqui um pouco. Eu tenho algo assim. Então, aqui eu vou botar assim, x, y, z, nessa orientação, porque eu quero a onda dando na direção z. Então, eu vou ter uma interface que vai ser assim. Né? Então, essa aqui essa é a minha interface. Vou chamar esse meio aqui na esquerda de meio 1. E esse meio aqui na direita de meio 2. Tudo bem? E aí, vamos escrever o que acontece aqui numa onda que incide, como eu falei, com incidência perpendicular. Então, eu tenho na onda incidente, vou ter esse caso aqui. Eu vou desenhar a onda incidente como esse trio de vetores, onde aqui eu vou ter o campo elétrico, a polarização, que eu botei no eixo X, mas poderia botar no eixo Y, não vai perder nada de generalidade nisso. O campo magnético perpendicular e a velocidade de propagação nesse meio I, que eu vou chamar de V1, na verdade, porque é do meio 1, que não tem... Então, tem uma onda que chega na direção do eixo Z, certo? Está se propagando para a direita, perpendicular à interface com incidência normal, certo? Ela vai chegar à interface e parte dela vai ser transmitida, parte vai ser refletida. Tudo bem? Quando ela for transmitida, então você vai ter aqui na direita uma onda transmitida com velocidade V2, onde aqui eu vou ter agora um E transmitido, um B transmitido, e eu vou ter também uma reflexão, certo? E aí eu tenho que entender o que acontece com essa reflexão, como é que você vai tratar essa reflexão. Então, quando você tiver uma reflexão, o que eu sei já disso? Bom, que a onda refletida, certo? Vai manter, né, a polarização, assim, o campo elétrico, né? E aí, para você discutir isso, eu vou ter que trabalhar aqui as condições de contorno, mas, bom, já vamos trabalhar, mas a onda refletida ela vai voltar como? Vai voltar, né, com o campo elétrico ainda no eixo X, certo? O campo elétrico não tem como sair do eixo X, ele está só no eixo X, e o campo magnético continua no eixo Y. Mas, se você quiser manter, né, a ortogonalidade entre o campo elétrico e o campo magnético e saber que o vetor de Poynting aponta a direção E vetor B, você tem que tomar um cuidado de quando você for escrever aqui o campo elétrico, se você botar o campo elétrico na direção para cima, aqui como eu estou botando, o campo magnético agora tem que estar para lá. Que é o único jeito de você fazer E vetor B e achar a velocidade na direção correta. Tudo bem? Que, a princípio, isso aqui, se você quiser ser o vetor, ele é V1, mas isso aqui é menos V1 vetor. Tá? Se você quiser um V1 vetor. Tudo bem? Esse aqui são todos vetores, se você quiser também. Não desenhei, mas... Tá? Claro, você poderia botar também o ER para baixo e manter o BR na mesma direção, desde que você respeitasse a regra da mão direita para o vetor de Poynting. Então, isso é o que eu tenho, e daqui eu posso, então, trabalhar o que acontece e escrever as equações para saber o que acontece. Tudo bem? O que eu vou precisar me lembrar para
continuar essa conta aqui. Quais são as condições de contorno, certo? Então, condições de fronteira, condições de contorno, né? Então, elas são exatamente como a gente viu no capítulo 7. Estou só lembrando aqui para vocês. Né? Tem o meio agora material, o campo perpendicular, né? Quando você passa de um meio para outro, a componente perpendicular do campo elétrico pode mudar, mas não a paralela. Isso aqui é capítulo 7. Então, a componente perpendicular muda, né? Que é um perpendicular igual ε2 é 2 perpendicular. A componente magnética, ela é perpendicular igual nos dois meios. A componente paralela é igual, é um vetor. E a componente magnética pode variar a componente paralela com o μ. Alguém tem uma dúvida? Tudo bem. Então, isso aqui nada mais é do que as condições de contorno lá do capítulo 7, que eu vou precisar empregar agora na minha análise. Muito bem. Deixa eu ver se falta discutir alguma coisa. Então, eu tenho a interface, a onda vem, eu vou fazer as condições de contorno lá na interface, o quê? Eu vou escrever agora isso, como é que em termos, como é que isso fica, né? As equações ficam, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou ter? Vamos escrever, vamos começar. Tem que escrever todo mundo, não tem jeito. Então, eu vou ter incidente vetor complexo, que é a função de zt, vai ser igual a uma amplitude complexa, que eu chamei de E0, botei um índice I, né, de incidente, notação complexa, e o K escalar R aqui é só KZ, certo? A fase, eu vou botar 0 sem pergenalidade, e o campo está na direção X chapéu, do jeito que eu escolhi os sistemas de coordenadas. Já o campo magnético incidente, vetor complexo, também em função de ZT, ele vai ser o campo incidente B0 e com amplitude complexa, né, desculpa, esse K eu tenho que especificar o meio, então aqui é K1, do meio 1. Aqui também é K1, meio 1, Z menos ômega T, a frequência, né, ômega é as duas no mesmo meio, e aqui é Y chapéu. E aqui eu tenho que já fazer um comentário, antes de a gente prosseguir, para simplificar nossas contas, senão a gente vai carregar toda essa anotação pesada. Quer dizer, não é anotação, mas o B0i e o E0i não são independentes, como a gente já viu lá atrás, que está na primeira aula aqui de hoje. A amplitude do campo magnético é 1 sobre C amplitude do campo elétrico, certo? Essa é a facilidade, uma das facilidades das ondas eletromagnéticas. Então, quando eu vou trabalhar a amplitude B0i, eu não preciso carregar o B0i independentemente, basta eu trocar esse cara aqui por E0i 1 sobre C. Certo? Só que, desculpa, 1 sobre C, perdão, tá errado o que eu falei. Não é 1 sobre C, porque aqui a velocidade não é C. A velocidade é V1, que é o V naquele meio. Tudo bem? 1 sobre V1. Tá bom? E aí você tem que escrever essas equações todas, né? Não tem jeito, tem que escrever elas todinhas para o B, para o E, na incidente, na refletida e na transmitida. Tem que repetir esse algebrismo para todo mundo, para depois a gente começar a igualar as coisas. Então, agora vamos escrever a refletida. Então, ER, vetor complexo, função de ZT, é a amplitude refletida, que eu não sei quem é ainda. Tá? I está no mesmo meio, então é K1, Z menos ômega T. E ela continua na X chapéu. E o BR, vetor complexo, continua sendo a amplitude, só que agora a amplitude é
1 sobre V1 é 0R til. E agora, como ele se propaga na direção, como ele está na direção menos y no chapéu, certo? Eu tenho que botar um menusinho aqui. Na I. E também está se propagando na direção contrária. Na verdade, eu errei ali em cima. Ele vai na direção menos E. Então, tem um menos aqui. Menos K1, Z, menos ômega T, Y no chapéu. E aqui eu errei. Vocês não me pegaram no erro a tempo. Já vou corrigir. Aqui, eu estou refletida na direção menos E, tá? Essa é a questão que tem que ficar ligada. E para terminar, é transmitido vetor complexo, til 0 transmitido, na I, vai para a direita. Não vamos errar o sinal mais não, só que aqui é K2. Z menos ômega T, continua na direção X chapéu, B transmitido vetor complexo. Vamos estar cansado, tanto escrever essas mesmas equações todas as vezes, né? Mas vamos lá, vamos ser bem explícito no começo. Também é K2 aqui, também vai na direção mais E, então aqui esse é o sinal. E também está na direção Y chapéu igualzinho a incidente. Ufa! Pronto. Essas são todas as relações que eu escrevi bem explicitamente. E agora, o que eu tenho que fazer é aplicar as condições de contorno. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Fala. Para o caso da onda transmitida, eu sempre vou ter que o campo elétrico vai continuar na mesma direção? Então, quando a gente for analisar o caso de uma onda com incidência oblíqua, tudo bem? Não vai ser mais o caso que ele vai continuar paralelo, não. Né? Ele vai mudar, tá? A direção. Você já vai saber disso, na verdade, porque você, né, vai lembrar lá a lei de Snell, quando você fizer uma incidência oblíqua no meio, você vai mudar o vetor de propagação. Se você mudou o K e o E permanece perpendicular, ele vai mudar o ângulo. Tá? Então, ele não vai continuar sendo paralelo, não. Mas aqui, né, não tem como, porque, de novo, pega, né, as condições de contorno. Você tem que ter o E paralelo, tem que ser igual dos dois lados. Então, quando bater a onda na interface, certo? Você não tem como mudar instantaneamente por essa equação aqui, né? Porque o que é esse paralelo perpendicular? É paralelo perpendicular à interface. Então, do jeito que eu escrevi, né, já estou adiantando, a primeira condição ela é trivial. Concorda comigo? Porque eu estou dizendo que o E perpendicular é o E perpendicular, mas quanto é o E perpendicular à interface aqui? Ele é zero, certo? Então, essa equação 1 está dizendo 0 igual a 0. Assim como a equação 2, concorda comigo? Uhum. Agora, pega a condição 3. A condição 3 está dizendo a componente perpendicular tem que ser igual aos dois lados. O único jeito de você fazer isso é ter o ET e o EI respeitando essa condição, tá entendendo? Eles têm que estar apontando na mesma direção. Entendi, mas aí se a minha interface fosse agora com um ângulo, né, aí eu já teria... Isso. Quando você tiver uma interface com ângulo, a equação 1 não vai ser mais trivial, tudo bem? E a equação não sendo trivial, você vai ter que decompor, né? Por isso que vai ficar complicado. Esse EI vai ter uma componente perpendicular e uma componente paralela. E aí você já está vendo que a componente paralela não vai poder mudar, mas a perpendicular vai mudar por causa da razão dos épsilons. E aí, se você muda uma componente no vetor, você muda o vetor, certo? Certo. É isso. Mais dúvidas, pessoal? Aqui? Então, vamos lá. Né? Vou escrever o que eu falei aqui, só para ficar marcado aqui, registrado. Neste caso, 1 e 2 são triviais. Basicamente 0 igual a 0. Tá? Porque, mas 3 e 4 não. Tá? Então, como 1 e 2 são triviais, ops, vamos dar as outras.
Tá? Então, o que você vai ter em z igual a zero? As outras em z igual a zero. Certo? Muito bem. Então, em z igual a zero, eu vou ter o quê? Bom, eu tenho que ter que a componente paralela dos dois lados tem que dar a componente paralela do terceiro lado. Então, isso aqui está dizendo o quê? 3. Vou voltar aqui para vocês lembrarem. 3 é a componente paralela do EI, que é o próprio EI. Tudo bem? Todo ele é a componente paralela. Então, você tem que ter de um lado e do outro. Só que do lado esquerdo eu tenho uma soma de incidência e refletida. Do lado direito eu tenho transmitida. Então, isso significa que a soma do lado esquerdo das componentes E0I mais E0R, que estão na mesma direção, tem que ser igual ao E0 transmitido. As amplitudes têm que se somar dessa maneira. Enquanto a condição 4, ela vai ser para o campo magnético, eu vou ter a mesma coisa para o B, só que agora tem 1 sobre μ1, 1 sobre μ2, e o campo B ele tem 1 sobre V1. Então, eu vou ter 1 sobre μ1, V1, 1 sobre μ2, V2 em todos eles. Tá? Então, ela vai dizer o seguinte, lado esquerdo, 1 sobre μ1, porque eu estou no lado esquerdo. Componente magnética I é 1 sobre V1 E0I, essa é a primeira componente magnética, certo? Mais a refletida. Agora, note que o B trocou de direção, tá vendo aqui? Né? Então, eu tenho que levar isso em conta, que o B agora, do jeito que eu estou escrevendo, para manter coerência de notação, certo? Ele tem um menos aqui, basicamente, né? Então, esse cara mais esse aqui que tem um menos. Então, aqui aparece menos 1 sobre V, ainda é V1, é 0R til. Igual ao lado direito. μ2, 1 sobre V2 é 0 transmitido, til. Tá? Então, essas são as duas equações. Bom, sistema de equações, tá? Que eu resolvo para E0I, E0R em função de... Desculpa, E0R e E0T em função de E0I. O que eu quero saber é, dado uma onda incidente que eu conheço, quanto que transmite, quanto que reflete. Né? E aí entra o algebrismo. Tá? Eu acho que, assim, não vale a pena eu ficar gastando tempo aqui com algebrismo. É só você resolver o sistema de equações, né? Vocês estão carecas de conhecer. Então, convém definir uma quantidade auxiliar beta, que ela é nada mais que μ1V1 sobre μ2V2, porque vocês já estão vendo que vai aparecer esse termo aqui, né, de μ1V1, μ2V2, que se você quiser escrever em termos dos índices de refração, ele inverte. Tá? Errei aqui. N2, μ2, N1, né? Porque índice de refração é 1 sobre a velocidade. Tá? E aí você vai escrever, né? E aí, então, após a álgebra, deixa vocês verem as álgebras, você chega nessa equação aqui. E0R til é 1 menos beta sobre 1 mais beta é 0i til. E para a parte transmitida é 0t til. Ela é 2 sobre 1 mais beta é 0i transmitida. Então, essa é a relação que você acha para a parte transmitida e refletida geral. Tudo bem? Vamos fazer, antes de mais nada, um teste de sanidade. Não sei se vocês entendem o conceito de sanidade. Quando você chega no resultado, depois de algumas contas, você vê se o caso mais trivial que você consegue imaginar, que é correto, se reproduz, né, de maneira correta. Né? O que é o caso mais trivial que eu posso imaginar aqui, numa conta tipo essa que eu fiz? Alguém tem uma ideia? Que eu posso usar de teste de sanidade? Igual meio 2? Oi, repete, cara. Fazer o meio 1 igual ao meio 2? Isso, você fazer o meio 1 igual ao meio 2. Se você fizer isso, o que acontece? Bom, não pode ter meio 1 igual ao meio 2, é você a mesma coisa que você dizer que não tem interface, certo? Então, eu já sei o que tem que acontecer. Não posso ter onda refletida e a onda transmitida tem que ser igual a incidente. Se o meio 1 for igual ao meio 2, bom, quanto vale beta?
E aí, se beta vale 1, 1 menos beta é 0, onda refletida é 0. Perfeito. Beta igual a 1, 2 sobre 2 é 1, a onda transmitida é igual a onda incidente. Então, passamos o teste de sanidade, não erramos nenhuma, obviamente não fizemos nenhum erro simples aqui, que está evidente. Claro que a gente pode ainda ter errado, certo? Mas assim, já se torna improvável que a gente tenha errado, porque agora teria que ser uma conspiração de que continua sendo verdade o teste, o caso trivial. Um comentário aqui, né? De novo, vou botar em outra cor aqui. Na maioria dos meios, μ1 é aproximadamente igual a μ2, que é aproximadamente igual a μ0. De novo, né, os meios magnéticos são a exceção. A maioria dos meios que você vai tratar, em geral, não são magnéticos. Quando você está pegando onda, passa para a água, para o ar, né, com prisma, cristal, nenhum desses meios é magnético, né, em nenhuma quantidade apreciável. Né? Então, isso é uma boa aproximação geral. E aí, nesse caso, o beta torna-se aproximadamente V... Opa, tá indo V1 sobre V2, que é igual a N2 sobre N1. Então, se você não tem um meio magnético, basta você trabalhar com a razão dos índices de refração que você tem o beta, tudo bem? Como aproximação. Claro, enfim, é uma particularidade. E aí isso significa que você pode reescrever as equações ali atrás em termos dos índices de reflexão e refração, de só, tudo bem? Então, isso aqui chega à conclusão que o E0R, assim, e aí bom, deixa eu escrever com notação complexa ainda. Isso aqui fica basicamente escrito da seguinte maneira, como V2, eu queria escrever no índice de pensar que eu vou fazer. Tá bom, deixa assim, V2 menos V1 sobre V2 mais V1. Depois você pode transformar isso em índice de reflexão fácil. É 0 ITIL. E o E0T é 2 V2 sobre V1 mais V2 é 0 ITIL. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, né, nesse caso aqui, você fica com uma relação direta, né, você pode botar no índice de refração se você quiser, direta entre as ondas incidentes e transmitidas. Cuidado, só um comentário, que aqui eu estou usando notação complexa. Quando você passar para a notação real, né, o que vai mudar? Quase nada, exceto, nesse caso de incidência perpendicular, exceto que eu posso ter, em alguns casos, uma fase de 180 graus. Certo? Então, quando você for fazer onda refletida e incidente, né, você tem que tomar cuidado aqui se você vai ter a reflexão em fase ou fora de fase. Tudo bem? Se você tiver V2 maior que V1, elas vão estar fora V2 maior que V1. Deixa eu pensar aqui. Se V2 for maior que V1, esse termo aqui vai ser positivo, certo? Se V1 for maior que V2, esse termo aqui vai ser negativo. Então, se V1 for maior que V2, você vai estar fora de fase. Se V2 maior que V1, você está em fase. Tudo bem? Então, se você escrever isso em termos... tá certo isso aqui, mas se você for escrever em termos do módulo, ou de refração, por exemplo, o índice de refração é sempre definido positivo, você tem que tomar cuidado só com o sinal. Então, atenção ao sinal. Segunda coisa, mas aqui é fácil porque é incidência perpendicular. Quando a gente for falar de incidência oblíqua, você vai ter que tomar um pouco mais... Vamos tomar um pouco mais cuidado também com isso. A segunda coisa é que a gente pode também pensar em energia incidente e energia refletida. Tá? Em termos de energia, o que vai mudar em termos de energia? Que energia, né, vai estar associada à intensidade, por exemplo, está associada ao quadrado do campo. Tudo bem? Em termos de energia, teremos que trabalhar com E quadrado. O que significa que, por exemplo, para a intensidade,
que a gente calculou ali atrás, que é 1 meio de εv em vez de ε0c, né? O que mudou aqui no meio é 0 quadrado. Você vai estar querendo pensar, o que você quer saber é qual fração da intensidade foi refletida e qual fração da intensidade foi refletida. Então, a gente continua, a gente define o coeficiente de reflexão como sendo R, que é definido como a razão das intensidades, I refletida sobre I incidente. E aí, isso aqui vai ser a razão dos quadrados das amplitudes, né? E0R sobre E0I quadrado, né? E aí, se você escreve de novo com algebrismo, isso aqui já usando em termos de N1, N2, isso aqui é N1 menos N2 sobre N1 mais N2, tudo ao quadrado, tá? E o coeficiente de transmissão T maiúsculo, incidência transmitida sobre, desculpa, intensidade transmitida sobre intensidade incidente, E0T sobre E0I quadrado, vai ser 4N1N2, de novo, isso aqui é algebrismo, tá? Não estou abrindo essa conta para vocês agora não, acho que não precisa. Ao quadrado aqui. E se você, como a energia não pode se perder, né? Note que R mais T é igual a 1. Só se somar. Se somar esses dois caras, você vai ter N1 quadrado menos 2N1N2 mais N2 quadrado. Quando você somar com esse cara aqui, esse menos 2N1N2 vira mais. E aí você vai ter N1 mais N2 quadrado sobre N1 mais N2 quadrado. Vai dar 1. Certo? E aí o Griffiths dá uns exemplos. Pega assim, ó, pega ar, passando ar por vidro. E aí ar por vidro, você tem R de 4% e T de 96%. Então, exemplo. Ar para vidro. O vidro tem índice de refração de mais ou menos 1,5, né? Aqui é 1,5 que eu estou fazendo aqui. Botando meio, 1,5. Implica. Hoje eu estou impossível para escrever, tá? Implica R aproximadamente 0,04 T. Ou seja, quando você passa do ar para o vidro, só 4%, né, tipicamente, uma onda eletromagnética é refletida. O vidro não te protege de queimadura solar. Tudo bem? Um vidro sem tratamento, né? Sem nenhum tratamento, nenhuma película. Tudo bem? Dúvidas? Tá? O que acontece? Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Bom, acho que é isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisinha para falar. Acho que não. Então, o que falta aqui fazer? Falta fazer agora, claramente, a incidência oblíqua. Só que isso é uma conta grande, não dá para começar agora, não vou terminar tão cedo. A gente ia passar muito o nosso horário. Então, vai ser para a próxima aula. A gente vai trabalhar o caso de incidência oblíqua. Eu também depois vou fazer depois que a gente resolver as equações de incidência oblíqua, só para adiantar um pouco a discussão, quando você vai fazer de incidência oblíqua, né, cenas do próximo capítulo, né, quando você fala de incidência oblíqua, você tem mais uma preocupação, porque é o seguinte, quando eu estou... Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, eu vou ter agora, né, aqui nesse caso, uma incidência que não é mais perpendicular. Então, quando você está fazendo oblíqua, primeiro você tem que falar o seguinte, você vai ter dois casos para analisar. Um caso onde você, por exemplo, está mudando esse vetor de incidência aqui, mas eu vou manter
o campo elétrico perpendicular. Eu posso fazer isso de uma maneira, deixa eu desenhar, senão não vai ter como eu falar, vai ser muito difícil. Próxima aula. Incidência oblíqua. Seria bom você só dar uma olhadinha nas contas para a gente não se perder muito no algebrismo. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: quando você está fazendo uma incidência oblíqua, vou pegar a interface aqui, desenhar dessa maneira. Agora não vou desenhar tridimensional, não. Eu tenho o seguinte: você vai ter uma onda incidente que vai vir num certo ângulo, certo? Eu vou dizer assim, olha, vou botar agora em preto. Eu posso desenhar esse caso aqui. K incidente, o E incidente e o B incidente. E aí, nesse caso, o que eu fiz? Na verdade, está todo mundo perpendicular, né? Fica bem claro aqui. O B agora está paralelo à minha incidência. A gente vai mostrar, né? Que o que vai acontecer aqui é que isso vai dar uma onda, né? Que você já sabe, por lei de Snell, que vai se transmitir, uma onda que vai se refletir para trás, uma onda que não vai transmitir. E aí, na onda que vai se refletir para trás, a gente vai trabalhar, a Carolina já estava perguntando isso, eu vou ter um caso tipo assim. Eu estou só desenhando aqui, mas eu não vou continuar essa conta, não, só para ilustrar o que eu queria falar. E aí vou ter o B apontando lá para cima. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui é que esse caso que eu estou estudando vai ser o caso onde o E e o EI e o ER, né, vão estar, o desenho não ficou talvez tão claro, nesse mesmo plano, que eu vou chamar de plano de incidência, X. Então, existem dois casos complementares. Onde o E incidente, o E que está vindo e o E refletido estão no plano de incidência, porque isso aqui vai gerar um plano de incidência que vai ser composto por esses três vetores, KI, KR e KZ. Né? A gente vai demonstrar isso aqui. E aí eu vou estar sendo o seguinte, será que o E está nesse plano? Então, estão paralelos ao plano de incidência, foi o que eu desenhei. E aí a gente vai fazer todas as contas nesse caso. Mas você poderia pensar num caso alternativo, onde você está com o campo que chega, a onda que chega, está com um ângulo perpendicular ao plano de incidência. E aí, se você tiver perpendicular ao plano de incidência, você tem que repensar toda a álgebra que vai mudar, onde esse E estaria apontando como se fosse apontando B aqui, certo? Para fora ou para dentro dessa minha figura, tá? Então, na verdade, eu tinha que ter visto o B para fora e para dentro. Eu que não sei porque que eu não desenhei assim, né, com bolinha, né? Paralelos ou... Então, 1, 2, EI, ER, e o ET também, tá? Estão perpendiculares. E esse plano de incidência, no caso aqui, é o plano XZ, no que eu desenhei. O plano de incidência. E como é muito algebrismo, a gente vai fazer no curso só o primeiro caso, as contas, e o segundo caso vocês vão fazer na lista de exercícios. Tá? A mesma coisa no Griffiths é assim também. Uma vez que você entendeu um, você pode entender o outro, mas é uma contarada e muda um pouco, enfim. E a gente vai chegar... E o caso paralelo ao plano de incidência tem é fisicamente um pouco mais rico. Tá? A gente vai trabalhar, vai desenvolver coisas que vocês já viram, por exemplo, em FISESP. Né? Em Física 4, por exemplo, vai aparecer aqui o famoso ângulo de Brewster. Né? E outras questões. Tudo bem?
Então, isso vai ser a próxima aula. O plano, a gente vai trabalhar no paralelo ao plano de incidência. E deixo para vocês, já está na lista 2, o caso que é perpendicular ao plano de incidência. Não sei se ficou claro. É uma última dúvida? Não. Não. Tá bom? Então, é isso. Então, quinta-feira, nós trabalhamos essa parte de polarização oblíqua e já vamos começar a falar um pouco no que acontece também, no caso que a gente ainda não estudou, que é onda eletromagnética num condutor, onde você vai poder ter correntes livres, que aqui a gente não está ignorando esse caso, e vai mudar muito. Vocês já imaginam que no condutor você não vai ter uma onda se propagando que nem você tem num vidro. Claro, a gente já sabe que no caso é estático, no condutor nem pode ter campo elétrico. Aqui nós vamos ver o que acontece se tiver uma onda incidente. Certo? Tudo bem, pessoal. É isso. Ficamos por aqui. Quinta-feira estamos aí. Obrigado, até quinta. Tchau, tchau, gente. Até quinta. Tchau.